Essa é uma questão de termodinâmica, mais ligado a você conectar um motor em série com um refrigerador, que é o que se usa na prática, mas pouca gente conhece como é que faz isso, né? Então vamos lá. Aqui na leitura, gente, a gente vai perceber que ele fala sobre isso, ó, que ele liga duas máquinas térmicas operando em série e sem perda. O motor 1, eu já desenhei ali do lado, né, para a gente ganhar tempo, é de fato a máquina que vai trabalhar tirando calor da fonte quente para fornecer trabalho, né? Opera entre as temperaturas T1 e T3, absorvendo da fonte quente uma quantidade de calor Q1, né? Então tá aí as temperaturas de operação. Isso aqui significa o motor, né? Aqui é o fluxograma de energia, ó, a energia entra por aqui, uma parte é útil e outra parte é descartada. O refrigerador pega essa energia, tira da fonte fria para jogar para a fonte quente. Esse processo é espontâneo, esse não é, né? Por isso que eu preciso de fornecer trabalho para que esse processo aconteça. Simples assim, isso é uma coisa simples, né? Absorvendo uma quantidade de calor Q1 da fonte quente. Então essa aqui é a nossa fonte quente, né? Temperatura T1, quantidade de calor Q1. E fornecendo trabalho. Como eu havia dito, o trabalho é a parte útil, ela vem por aqui. Seu rendimento é 60% do rendimento de um motor de Carnot, quando operando entre as mesmas temperaturas, ou seja, o motor de Carnot opera entre essas temperaturas, mas nós vamos ter que fazer uma continha que é 60% disso, né? Desse valor. Conhecendo a equação de Carnot, você faz isso rápido. O trabalho, por sua vez, é inteiramente utilizado para acionar uma máquina frigorífica, que é esse que eu botei um R aqui de refrigerador. Muito bem, que opera entre as temperaturas T3 e T4, removendo a quantidade de calor Q4 da fonte fria. Então, T3 vai ser a fonte quente do refrigerador, aquela região de trás da geladeira, né, que tem uma serpentina. E aqui é o refrigerador, ó, o habitáculo lá do frigorífico, tá certo? Atrelado a esse T4, existe um Q4. O que ele pergunta na questão? Quem é a razão Q4 sobre Q1? Claro que é um número entre 0 e 1. Ele chama de COP, né, lá no texto inicial, lembra? COP da máquina 2 é calculado, ele ainda ensinou aqui, ó. Isso é uma coisa que a UES poderia ter evitado, tá? Porque o aluno tem que conhecer essa parada aqui, né? Mas ele deu uma ajudinha para você. Ele avisa aqui em cima que o COP é um indicador de eficiência energética em sistemas de refrigeração, né? É nos processos reversíveis e reais. Aí ele vai lá e faz todo esse texto que a gente já destacou, coisas simples, né? Então eu vou te dar uma dica para tu nunca mais esquecer isso. Rendimento em qualquer área do conhecimento é tudo aquilo que se aproveita sobre tudo aquilo que é ofertado, né? A oferta da máquina quente, do motor, ela entra por aqui pela fonte quente, né? E a parte útil vai ser o trabalho, né? Então aqui você vai ter a parte útil desse motor, né? Isso aqui vai ser a oferta para o refrigerador, entende? Porque os valores caem, né? Porque você teve uma oferta inicial aqui, entrou por aqui, mas nem tudo essa máquina conseguirá aproveitar, porque nenhuma máquina rende 100%, né? Aí o que que acontece? Aqui embaixo é invertido, gente. O que que é útil num congelador? É você tirar calor do congelador, né? Do habitáculo dele. Então a parte útil está na fonte fria. A parte de oferta do motor está na fonte quente. A parte útil está no trabalho ofertado. Aí esse trabalho ele é ofertado para a câmara frigorífica. E a parte útil é na câmara fria. E o que é que são esses dois aqui? Ó? São os descartes, né, gente? Tem que ter descarte, tá? Ó. O descarte da máquina para o ambiente, do motor para o ambiente, é esse aqui. E o descarte do refrigerador é aquela parte quente, lá atrás dele, né? No ar-condicionado é aquela máquina que fica fora de casa, tá? Então, tá aí como funciona um esquema desse, tá, gente? Com esse esquema aí, você resolve qualquer questão de motores e refrigeradores sem grandes problemas, né? Então vamos lá, né? O que é o rendimento de Carnot, lembra? Ele é 1 menos T da fonte fria sobre T da fonte quente, né? Fonte fria está no descarte, fonte quente está na oferta, né? Então, colocando os valores aí para essa questão, a gente obtém 400 sobre 600.
Então isso vai dar 1 menos 2/3, não é isso? 1 menos 2/3 é quanto? 1/3, né? Pronto, você calculou o rendimento de Carnot dessa máquina, mas ela não opera segundo Carnot, né? Ela opera com 60% desse rendimento teórico máximo. Aí você ia ter que fazer, ó, o rendimento do motor é 6/10, 6/100 ou 6/10, né? De 1/3, né? Ou seja, esse é 60% desse aqui, ó. Então, tem que fazer essa conta. Essa conta é simples, né? Seria 6/30. E 6/30 é quanto? 1/5. Maravilha. Você calculou o rendimento real desse motor. O que é o COP? O COP real vai ser igual a útil sobre oferta, lembra? Útil na câmara frigorífica é Q4. Oferta é trabalho, né? Ó. Então ele quer que você calcule esse cara aí, né? Ó. Então a gente vai calcular a eficiência dessa máquina, né? Que na verdade batizou de cópia aí, mas né, tranquilo, né? A eficiência da máquina, basicamente. Gente, se você olhar para esse fluxograma, ó, o que entra no refrigerador é a soma, né, do Q4 com o trabalho. E o que sai é o Q3 aqui embaixo, tá? Ó, aqui em cima. Então, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar agora, tá? Quem sai lá em cima é o Q3, né? Então, pronto. O que a gente vai fazer? Q3 menos Q4, porque aqui embaixo é trabalho, ó. E trabalho é exatamente a subtração, né? Porque, para quem não está conseguindo ver, vou escrever aqui no cantinho, ó. Quem é que entra nessa máquina? Trabalho mais Q4. E isso é igual a quem? Q3, né? Então, o nosso querido trabalho é quanto? Q3 menos Q4. Por isso que eu fiz logo o pulo do gato aqui, ó. Eu já conheço, né? Então é o seguinte, se eu pensar no COP de Carnot, é só trocar os calores pelas temperaturas, né, gente? É um clássico isso, tá? Essa conta é extremamente complexa. Ela é feita no nível superior. Por isso que os livros não trazem. Você troca os calores pela temperatura, o aluno meio que decora isso mesmo, né? Ó. Aí vamos lá. Trocando aí, vai ficar 300 sobre 400 menos 300. Isso é 300 sobre 100. É normal eficiência dar acima de 1? É, gente. Eficiência do sistema de refrigeração é normal dar valores superiores a 1, tá? Eficiência não tem o mesmo conceito quando você toca naquela questão do percentual com rendimento, não, tá? Muito bem. Trabalho, gente, é Q1 sobre 5. É só passar esse cara aqui para cá, né? Ó, fica Q1 sobre 5. Bem, como o trabalho é Q1 sobre 5, e aqui embaixo, trabalho é Q4 sobre 3, né? Entendeu já o que nós vamos fazer no final da questão? Nós vamos igualar esses trabalhos, porque é um só, né? O trabalho que a máquina quente oferta é o trabalho que a máquina frigorífica recebe, né? Ou seja, o útil desse é a oferta desse, né? Ótimo, então você pode igualar aí, ó. Igualando os dois, vai ficar Q1 sobre 5 igual a Q4 sobre 3. Que foi que a UES pediu? Q4 sobre Q1, né? Q4 sobre Q1 é 3/5, né? E 3/5 é 0,6, né? 0,6 nós vamos para o item D de dado. Então tá aí, ó, excelente questão para você tirar seu printzinho, né, ó, e dar uma estudada de novo nesse negócio, né? Dá uma estudada para ver como é que fica, faz de novo do zero. Faz de novo do zero para ver se realmente aprendeu o que é ligar duas máquinas dessas em série. Gente, a dica é, esse fluxograma, ele é muito importante para questões de alto nível.